Seja muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcast aqui no Instagram, cada vez com convidados mais especiais, muita informação de qualidade, muito autoconhecimento. E hoje eu vou conversar nada mais, nada menos do que com a Madame Glamour, a Rose, que vai falar pra gente muito sobre autoestima, sexualidade e compartilhar também como é que foi a história dela, como é que tudo isso foi acontecendo. Eu já conheço a página da Rose há um certo tempo. E depois descobri que a Rose também trabalha com a questão de desenvolvimento pessoal, também é coach. E olha, com certeza a Rose vai trazer pra gente muitas sacadas bem bacanas sobre empoderamento feminino. Tá? A página dela, caso você não conheça, pode seguir lá, é Madame Glamour. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. A Rose, ela trouxe toda uma questão da inovação, juntando verdadeiramente a questão de autoestima e empoderamento feminino. Eu vou mandar o convite aqui para ela e olha, com certeza você que está aqui com a gente vai gostar muito, porque é uma história verdadeiramente maravilhosa. Vai ser um enorme prazer conversar com a Rose, que acabou de chegar aqui. Seja muito bem-vinda, minha querida. Pera aí, deixa eu virar aqui. Ah, Na fica minha tranquila, casa. o Instagram pega essas peças em mim também às vezes, Rose. Boa noite, viu, Tudo minha bom, querida? Alex? Nossa, tudo ótimo. Que prazer, que honra ter você aqui, Rose. Eu estava falando aqui um pouquinho antes de você Prazer entrar que meu, eu... obrigada pelo convite. Nossa, um prazer. Eu já acompanho a sua página há algum tempo. E aí, quando eu vi lá que você Uhum, tinha colocado uma postagem falando um pouco da tua trajetória, eu falei, nossa, eu preciso conversar com a Rose, porque esse movimento que ela fez é extraordinário. Tua página é é linda. verdade. E, É Rose, louco e extraordinário ao mesmo tempo. mas você trouxe ali, pelo que eu vejo, uma inovação em que você consegue conectar a questão de autoestima, de empoderamento, e eu acho que E hoje, no momento sexualidade. e sexualidade. E como isso tudo começou, Rose? Seja muito bem-vinda, minha querida. Sinta-se muito à Obrigada, vontade. Alex. Primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Eu acho que é um encontro, né? É uma conexão. E toda conexão é muito válida quando ela é para ajudar o próximo, né? Eu acho que o intuito aqui é esse, a gente se atingir uma pessoa já valeu a pena. Acho que é isso. Meu trabalho todo é sempre pensando assim, né? Eu acho que Sim. quando a gente trabalha com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, se eu conseguir atingir uma pessoa, para mim já valeu a pena. É Bom, verdade. deixa eu responder sua pergunta. Vamos lá. Eu sou formada em administração e trabalhei muitos anos na indústria, na área de recursos humanos. E há muitos anos atrás, isso em 2005, eu fiz minha pós em gestão de pessoas. E lá eu aprendi sobre o mundo do coaching, né? Ninguém ouvia falar em coach. Coach realmente era algo muito do RH, das empresas, tal. E aí eu sempre quis fazer esse curso. Em 2012 eu fiz o curso, ainda também não havia esse boom do coaching. Até que eu conheci o coaching e me apaixonei, né? Pela metodologia, por tudo que ele proporciona, por toda a mudança e rápida na vida das pessoas. Às vezes, uma sessão de coaching, a pessoa já ganha um gás, já ganha uma vitalidade que não precisa mais. Sempre falo, se você fizer uma sessão e ela for a sessão certeira, não precisa mais de uma, né? E aí eu fui trabalhar com coaching. Na verdade, a minha área do coaching era oratória, né? Eu sou professora de oratória. Tem ainda o canal no YouTube, né? Ele está lá adormecido, mas era todo voltado para medo de falar em público, TCC, pessoas com algum trauma de público, enfim, algum trauma de fobia social. Trabalhei uns 3 anos, mas junto com isso eu fazia um trabalho para mulheres de autoestima que chamava Mulheres Super Maravilha. Então, eu tentava conciliar os dois, só que a oratória sempre foi mais forte. Até que um dia eu fui num evento para mulheres e a dona desse evento era uma dona de um chá de lingerie. E eu descobri o mundo, assim, esse mundo, e eu falei, gente, isso é muito poderoso. Primeiro que é uma coisa nova que está surgindo, eu adoro, assim,
Eu sou meio. Na época do coaching, eu denominava os seguidores de kamikazes, que é a pessoa que se joga sem medo, e eu sou muito kamikaze. E eu entrei nesse mundo sem nunca ter ido num chá de lingerie, sem nunca ter feito um chá de lingerie. Eu até hoje não sei como é. Eu sei o meu, mas o das outras pessoas eu não sei. Não houve nada, assim, eu nunca me baseei em ninguém. Eu apenas inventei um método, inventei um chá, uma forma de fazer, fui elaborando. No início houve muito erro e acerto, e hoje, graças a Deus, existe um método elaborado, criado por mim, de início ao fim, que é, graças a Deus, assim, eu sempre posto os feedbacks, porque assim, é sempre muito. Quando você cria uma coisa e você vê aquele. Igual uma criança, um bebê, né? Igual um filho, né? Quando você cria e vê aquilo dando certo, e vê as pessoas elogiando, e vê fazendo a diferença na vida das pessoas, cada feedback que eu posto, para mim, assim, é emocionante, é um orgulho. Então, a partir daí, eu comecei em 2018 a montei a Madame Glamour, e aos poucos ela foi dando certo, aos poucos as coisas foram acontecendo. E assim, eu acho que pela trajetória, eu acho que nós somos assim muito vitoriosos, sabe? Porque ser mulher e trabalhar com sexualidade é uma coisa às vezes mal vista. Não vou, acho que não sei se a palavra é essa, mas muitas vezes às vezes mal interpretada, né? Você, mulher, sex coach, o que é isso, tal. E, na verdade, o trabalho é um trabalho de realmente empoderamento. Eu sempre falo que eu prefiro falar de empoderamento e autoestima do que falar de sexualidade. Eu acho que sexualidade nas minhas palestras é o último ponto. Porque se a mulher não tem uma autoestima legal, se ela não tem ela não se sente poderosa, na hora do sexo, da sexualidade dela, ela vai estar sempre com a autoestima baixa, ela vai estar sempre se sentindo mal, ela não está entregue ali, não é prazeroso. E eu acho que a combinação sexual, seja ela qual for, né, independente de gênero, é para a pessoa ser feliz, é para a pessoa sentir prazer, é para a pessoa se entregar ali naquele momento de uma forma livre. Eu sempre falo nas palestras o seguinte, Alex, que dentro da sexualidade não existe nenhum tabu. Qual é o tabu? Qual é o limite? São os nossos valores, né? No coach a gente fala muito de valores. Então, assim, o meu valor é o meu limite. Se aquilo que às vezes o parceiro ou a parceira está propondo ultrapassa o meu limite, do meu valor, do que para mim é certo ou errado, do que não faça. Então não existe limite, o limite é meu, dos meus valores. Claro que esse limite, ele não pode ser um tabu, ele não pode ser um trauma, ele não pode, isso não, aí não é valor, aí é algo a ser tratado, às vezes com um psicólogo e tal. Mas o valores é aquilo, né? Falando agora de coach, valores é aquilo que nos é passado pela nossa família, pelos nossos pais, desde a nossa infância, e que a gente usa como um guia na nossa vida, né? Eu sempre falo que não existe também valor certo nem valor errado. Todo valor para aquela pessoa é certo. Por exemplo, dou sempre um exemplo assim: uma pessoa deixa uma carteira cair no chão. Vai passar alguém que vai olhar e não vai pegar. Vai passar um que vai, dentro do valor dela, ela não mexe no que é dos outros. Vai passar um que vai olhar, vai pegar, vai ver se tem dinheiro, vai pegar o dinheiro e vai deixar a carteira lá. Se o dono vier, achado não é roubado, o dinheiro é meu, estava ali jogado. Vai passar alguém que vai pegar a carteira e vai levar também. Então, todas essas pessoas foram doutrinadas dentro desses valores. Então, para ela, aquilo não é errado, para ela aquilo é certo. Claro que a sociedade limita o que é certo ou errado, né? Dentro das leis. Mas dentro dos valores daquela pessoa, cada uma agiu de acordo com o que ela aprendeu na vida, né? Com os pais, com os acontecimentos. E para ela, dentro dos valores dela, aquilo é certo. Então, esse é o nosso limite. E quando a gente ultrapassa esse limite, agora falando de sexualidade, isso é muito sério, porque eu brinco com algo eu falo que é uma linha muito tênue, né? Eu brinco com uma linha muito tênue de autoestima, de emocionalmente.
psicologicamente que aquilo pode me prejudicar muito e ali gerar um grande trauma. E eu sei de várias histórias, né? Trabalhando com isso, a gente vai sabendo de muita coisa. Pessoas que ultrapassaram seus valores, seus limites e realmente não foi legal. Então, eu sempre falo isso, o valor é o limite. É verdade, Rosa. Eu fico imaginando nesses 10 anos atuando, posso dizer tranquilamente, olha, 85, 90% dos meus clientes são mulheres. Eu tenho, nossa, Uhum. aprendi muito com todas essas mulheres. E antes da pandemia, que tinha treinamentos presenciais e tal, essas turmas sempre eram turmas muito restritas, porque eu gostava muito de conectar com as pessoas. Mas digo assim, de 30 turmas, com média 10 pessoas por turma, pelo menos 2 ou 3 mulheres tinham algum tipo de problema com abuso na infância, com algum trauma, Uhum. que realmente a gente vai estudando e aprofundando a questão da psique, de tudo, e ver como isso trava toda a criatividade, toda a expansividade. Então você falou e eu ia te falar isso mesmo. Nossa, fico imaginando quantas histórias que você já deve ter ouvido e como a sua missão é uma missão Muitas, muitas desafiadora, né, Rô? histórias. Fora as que a gente não sabe, né? Porque a pessoa às vezes tem até vergonha de falar, de expor, né? Mas a gente sente logo, ali no trabalho, a gente sente logo que tem algum problema, só que a gente às vezes não mexe ali na ferida, né? Na bolha. Sim. Mas é muita história. E assim, o trabalho, o Alex, para mim, assim, nesses 10 anos de coaching na minha vida, que o coaching, na verdade, ele mudou a minha vida, né? Eu falo que depois do coaching eu sou outra pessoa. Como mulher, como profissional, como ser humano, o empoderamento veio do coaching, né? Das minhas quebras de crenças, de ressignificar vários pensamentos. Então, o empoderamento veio disso, né? A partir do momento que eu comecei a quebrar muitas crenças e ressignificar todas elas, é, eu antes do coach, por exemplo, eu tinha crise de ansiedade, depois disso nunca mais eu tive. Então, assim, a gente vai aprendendo a viver de acordo com o que é realmente certo, assim, a forma de agir, de pensar, né? E a gente, dentro dos nossos valores, das nossas crenças, das novas crenças, e ali eu fui mudando muita coisa na minha vida, muita forma de pensar, inclusive mesmo a Madame Glamour, de me jogar num projeto novo, uma coisa que eu nunca fiz, que eu não sabia como era, e teve gente que falou assim para mim, nossa, você vai trabalhar com isso, o que é que sua mãe vai dizer? Eu fiquei pensando, gente, o que é que minha mãe vai dizer, sabe? Como que as pessoas, elas julgam, assim, um pouquinho do trabalho, parece que você, mas não, o intuito, a missão mesmo é essa, é levar autoestima, porque mesmo na época da oratória, eu sempre dizia que o grande problema da humanidade está ligado à autoestima, Alex. O grande problema. Se você for conversar com as pessoas, se ela falar para você que tem medo de falar em público, você vai lá, 80% é autoestima, ela vai achar que ela não consegue, que ela não pode, que ela não é capaz, que aquilo não é para ela. Se ela não conseguiu lá atrás, então você vai ligando sempre a autoestima, muito autoestima, sabe? E isso atrapalha a vida das pessoas em todos os campos, seja emocional, profissional, educacional, relacionamento com a família, com os amigos. A pessoa ela vai se fechando de um jeito com a baixa autoestima que chega uma hora que ela não sabe nem quem ela é, assim. Né? Ela tá tão medíocre, ela tá tão pequena que ela não consegue ver o poder que ela tem. E hoje o meu trabalho é sempre baseado nisso. Você é capaz, você é incrível, você pode. Eu sempre tento, de alguma forma, levar o empoderamento, mas acima de tudo a autoestima, porque primeiro é a autoestima, depois o empoderamento e depois a sexualidade. Uma coisa vai puxando a outra. É verdade mesmo. E olha, é poderoso o nome e a simbologia que você trouxe da Madame Glamour, né? Eu vou colocar uma gravata para não destoar a live, né? Para ficar mais equilibrado, para ficar mais arrumadinho. Estou muito curioso, como que é essa história, Rose? Porque você deve ter tido um movimento de um start no autoconhecimento que foi te levando a todo esse processo. Como que foi? Você é do Rio de Janeiro Vamos lá. mesmo? O autoconhecimento veio. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei minha faculdade, eu fiz administração,
E eu acho que eu sou a única pessoa que fez administração que sempre quis fazer administração, né? Eu não conheço ninguém. Geralmente as pessoas caem na administração, ah, não sei o que eu vou fazer administração. O meu pai tem uma empresa, eu vou fazer administração. E eu, desde 8 anos de idade, eu dizia que eu queria ser administradora de empresas e eu fui fazer a faculdade, fiz segundo grau, me apaixonei, fui fazer a faculdade. Na faculdade, engraçado que eu resgatei esse áudio esses dias. Eu ouvi um áudio do Roberto Chiniachik, que eu falo que foi o grande percussor disso na minha vida. Eu ouvi esse áudio, acho que foi ontem, depois de 20 anos. Esse dia eu estava pensando nesse áudio, eu ouvi esse áudio. E esse áudio, para mim, abriu assim um leque, porque no áudio ele fala muito sobre o que as pessoas pensam na hora que vai morrer, o que, que elas se arrependem, ele começa falando sobre isso. E ali ele vai dissertando e falando vários outros assuntos, vai falando... e ele vai tocando as pessoas, né? E quando eu ouvi esse áudio, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero ajudar pessoas. Isso eu tinha 19 anos. Eu quero dar palestras. E aí eu fui encaminhando minha vida para esse rumo. Só que aí eu fui para a indústria, trabalhar no RH, fiz a pós-RH, fui para o RH, tal. Quando meu filho nasceu em 2011, eu não consegui conciliar maternidade e trabalho. Trabalhava numa siderúrgica aqui no Rio e era longe da minha casa e eu não consegui conciliar. Ele ficava na creche, ficava doente, enfim, coisas de mãe. Acho que toda mulher, quem é mãe aí já passou por algo parecido. E eu me vi obrigada em 2012 a parar de trabalhar. Quando eu parei, mas nesse meio tempo, eu estava muito focada em encaminhar minha vida para palestra. Então eu já vinha em vários treinamentos de várias coisas ligadas, muita leitura, muito livro, muito tudo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, buscando sempre conhecimento, muito, muito mesmo. E aí, em 2011, quando meu filho ainda era bebê, que eu estava trabalhando, eu falei, agora eu vou me dedicar à palestra. Esse é o meu sonho. Eu queria ser mãe, consegui, agora eu vou focar aqui. E aí eu fui fazer curso de locutora para aprender a falar, impostar a voz. Eu fui fazer curso de apresentadora de TV para aprender a me colocar diante das câmeras e tal. E aí foi quando eu parei de trabalhar. E quando eu parei de trabalhar, eu queria muito fazer o curso de coaching, só que o curso era durante a semana, na época. Eram 4 finais de semana, só que pegava a sexta e eu trabalhava, eu não ia conseguir fazer. Aí, quando eu parei de trabalhar, eu falei, agora eu vou fazer meu curso de coaching. Aí eu fiz o curso em 2012, e aí onde eu comecei a me aventurar no coaching. Como eu estava muito preparada nessa área de apresentação, palestra, não sei o que, eu fui para a oratória. Tenho certeza que ajudei muita gente. Eu trabalhei muito com pessoas que ia fazer TCC, pessoas do Brasil todo. E também essa questão da mulher. Só que a mulher ela era um pouco mais no cantinho, de lado, era mais a oratória. Era canal do YouTube, era tudo. Até que eu descobri esse trabalho do chá de lingerie, eu falei, cara, é esse. Eu gostei, eu quero investir nisso. E foi dando certo, as coisas foram acontecendo. Hoje tem uma equipe, eu não trabalho sozinha, tem as meninas que trabalham comigo, tem uma equipe que ajuda, e tudo é da mesma forma. O que eu faço, elas fazem. O que eu falo, elas falam. Hoje a Madame Glamour, se acontecer 5, 6, 10, 20 chás ao mesmo tempo, serão todos dentro do mesmo formato. Entendeu? Então isso a gente conseguiu desenvolver e graças a Deus está dando certo. Como é que foi, Rosa, que você foi fazendo as conexões? Porque é claro que eu vejo tua página, mas eu fico muito curioso de saber como que é esse movimento do chá de lingerie, onde que de repente entra o empoderamento, são coisas entre aspas distintas. Como é que você foi fazendo essa construção? O chá ele é um evento fechado, né, particular, e ele tem a ideia é a noiva, é o centro ali das brincadeiras, é tudo voltado para ela, para o casamento, a lua de mel, enfim. Aí é toda uma brincadeira, uma animação, vamos dizer assim, uma recreação
que ela escolhe dentro dos valores dela. Então, nós temos 3 tipos de chás, que é o tradicional, o sexy e o picante. E ali ela escolhe o que diz a ela, né? A gente tenta personalizar ao máximo para não constranger ninguém em momento nenhum. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Eu sempre falo isso. Hoje eu dou mentoria para pessoas que querem trabalhar com chá, né? E eu sempre falo isso para as meninas, o segredo é não constranger. Esse é o segredo. A pessoa sai dali feliz e não triste. Aí depois dessa parte, há uma coisa que a gente chama de workshop sensual. E é nesse workshop sensual que a gente fala, entendeu? Então, nós explicamos os produtos, nós damos dicas sensuais, a gente fala de empoderamento, a gente vai tentando pincelar ali alguma coisa para agregar ali no trabalho do chá em si. E também quando tem as palestras, né, os eventos em si que eu participo, aí eu posso abrir mais e falar um pouco mais sobre autoestima, empoderamento, mas dentro do evento fechado do chá, são pinceladas mesmo. Interessante. Você pode descrever um pouquinho qual é a diferença desses 3 eventos? Posso. O tradicional, ele é criado para a gente poder atender as noivas evangélicas, as noivas que são as noivas evangélicas, as noivas que são tímidas. Então, a gente inclui esse tipo de chá para essas pessoas. É um chá que a gente quase não fala de nada sexual, muito pouco, ou às vezes praticamente nada, dependendo da pessoa, da doutrina religiosa, do que ela nos pede. Aí vem o sexo, que aí a gente já entra na questão sexual, já fala de sexualidade, já brinca sobre sexualidade na hora do chá. A mulherada ri, brinca, a mulherada fala besteira. Mas é tudo de uma forma bem descontraída, bem leve. E o picante, que a gente fala, é um chá aí mais erotizado, mas é um chá muito direcionado. Então a gente só indica esse chá quando todo mundo tá assim de boa, todo mundo vai participar, todo mundo fala, olha, adorei essa ideia e tal. Porque se tiver uma pessoa que destoar um pouco da brincadeira, não vai ficar legal. Entendeu? Então é um chá que a gente faz menos. Na verdade, o que a gente mais faz é o sexo. Mas há meninas que pedem o picante. E a Que gente legal. gosta mais do picante, né? A gente gosta do picante. Eu falo a gente que tem as meninas lá que fazem também. Mas a intenção é direcionar o que a noiva pediu, a quem contrata pede. E eu acho, o Alex, que o chá é uma coisa nova, ainda muito nova. É um movimento que está vindo e eu estou sentindo crescer cada vez mais. Eu falo isso para as meninas, as mentoradas. As cidades grandes, né, Rio, São Paulo, já tem bastante. Agora, as cidades pequenas quase não tem. Praticamente tem. Então, eu falo para elas, ó, se você é de uma cidade pequena e você tem a oportunidade de começar, comece porque você é pioneira no seu lugar. Então, os que chegam primeiro pegam os melhores lugares. Eu sempre falo isso para elas. Então, vai sem medo, se joga. Então, assim, é um movimento que está crescendo. Aos poucos está crescendo. E eu acho que daqui uns 6, 7 a 10 anos isso vai tomar o Brasil inteiro, assim, sabe? É algo que é um negócio novo, mas que está ganhando muita força. Que interessante, Que Rosa. é Ficou muito legal, curioso. né? Pode falar. E que Sim. é legal, porque cada pessoa que trabalha com isso é uma formiguinha levando, ampliando informação de sexualidade, diminuindo tabus. Eu sempre falo para as meninas no chá que antigamente só existia chá de panela, então a mulher ela era preparada para ser dona de casa, né? E hoje, né, vamos botar de uns 8, 10 anos para cá, que é mais ou menos o tempo do chá de lingerie, ou até um pouco menos, que a coisa começou a pegar uma forma, um corpo, há o chá de lingerie que já é para preparar a mulher. Olha só, você vai ser dona de casa, você tal. Elas ainda fazem um chá de panela, mas olha só, se preocupa com a sexualidade. Porque eu falo, Alex, que o sexo é 70% de um relacionamento. Pode não parecer, mas é. Quando ele começa a faltar, quando começa a haver algum desequilíbrio,
as outras partes do casamento também começam a ficar meio capenga, entendeu? O sexo, ele é muito forte dentro de qualquer relacionamento, né? Eu acho que é o que diferencia um casamento de uma amizade, vamos dizer assim. Então, quando ele começa a ficar capenga, a coisa desanda em outras áreas do relacionamento. Então, é preciso, eu vou dizer o que eu falo para as meninas, muita intimidade. O que é intimidade? As pessoas pensam que intimidade é só sexual, né? Mas não, intimidade é diálogo, intimidade é um entender o outro, é um saber do que o outro quer. Não só a questão sexual, em todas as áreas. Eu acho que falta isso muito para os casais. Ainda existe um tabu muito grande de algumas mulheres, às vezes até questão religiosa, de dizer o que gosta, como gosta, onde gosta, por que gosta, entendeu? E isso é diálogo, tá? Isso é o que eu falei, eu falo, é ajustar valores. Né? Às vezes o que não é legal para mim é legal para ele, então vai ajustando até chegar num denominador comum e ficar bom para os dois, para os parceiros. Né? Então é necessário sim essa informação. O chá de lingerie está chegando em todo assim, os cantinhos do Brasil. Hoje eu consigo ver isso porque a gente faz mentoria com várias pessoas de vários cantos do Brasil. Então, está chegando nas cidades do interior. Eu lembro que há 2 anos atrás eu fui passear num hotel fazenda e a menina perguntou o que eu trabalhava. Eu falei, ela falou, nossa, na minha cidade, se tiver um sex shop, o pessoal morre. Porque ela morava numa cidadezinha do interior. Então, hoje eu estou vendo esse movimentinho chegando, aos pouquinhos. É legal, é legal. Ah, vai haver tabu? Vai haver tabu. Vai haver julgamento, né, nessas cidades? Vai haver. Mas está quebrando padrões, está quebrando barreiras para que a sexualidade seja falada. Agora, é o que eu sempre falo até para as meninas que trabalham comigo. Ser falada de uma forma educacional, com alegria, de uma forma leve, mas sempre levando essa questão educacional, da importância de orientação, né? É interessante, né, Rosé? A gente trabalha bastante aqui no canal, grande parte dos convidados trazem temas muito importantes, a gente aborda sempre a questão de autoconsciência, e parece que quando a gente vai se conectando e aprofundando muito, eu me lembro que quando eu fiz a minha formação de coach, eu tinha uma dúvida. Aí eu fui perguntar pro instrutor, falei, cara, como é que funciona essa questão da mente com o sexo? E aí ele perguntou uma coisa para mim, ele falou assim, quando você faz uma hipnose, ou quando você está no estado alterado de consciência, você está no estado de transe. Daí vem Uhum, transar, né? Olha que uhum, interessante, foi uma sacada na época, Rose, porque eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, a verdadeira verdade. conexão é na mente. O corpo, claro, ele tem o estímulo, ele tem todo o movimento, mas acho que a partir do momento em que a pessoa está mais aberta e fluida para uma expressividade sem julgamento, dentro dos valores, como você Uhum, bem colocou, a conexão do casal, e nesse sentido, a intimidade, ela fica muito poderosa, né, Rose? verdade. Verdade. E eu falo muito isso também, né? O sexo, ele tá na cabeça. Nós temos os pontos erógenos, né, importantes. A mulher, ela é entre o homem e a mulher, ela é a única que tem um órgão exclusivo do prazer, que é o clitóris. O homem não tem órgão, eu falo isso brincando, né, nos chás, mas o homem não tem um órgão exclusivo. Nós temos. A mulher, ela tem o dobro de prazer do homem, de acordo com as terminações nervosas. O prazer clitoriano da mulher, ele é em volta de 8.000 terminações nervosas, o do homem é de 4.000. Então, eu sempre brinco no chá, desculpa, nós somos, né? Então, assim, nós temos isso, e houve esse tabu a vida inteira, né? Da mulher ser submissa, da mulher estar ali para servir o marido e tal. Então, ainda nós temos esse ranço da sociedade. Estou sentindo diminuindo com essa juventude que está chegando, muito mais empoderada, muito mais dizendo o que quer, o que gosta, assumindo sua sexualidade. Eu acho que a verdade é essa, né? É o que está acontecendo, esse movimento. E, e assim, mas o grande lance é aqui. O sexo, ele tá na cabeça. Então, assim, aí eu brinco também nos chás, né? Por isso que tem gente que tem fetiche em pé, fetiche em... Por quê? Porque o que que te dá prazer? O que que te dá prazer? O que que dá prazer para aquela pessoa? Entendeu? É o quê?
Então, ali é onde ela processa o prazer dela, né? E existem N tipos de prazer, existem N tipos de situações, cada um tem a sua criatividade, cada um vai sentir prazer de um jeito, numa parte do corpo, e se tiver bem para o parceiro, tá tudo bem, entendeu? Mas é isso aí, quando a gente está bem, quando o nosso consciente, o subconsciente nem sempre a gente acessa, mas quando o nosso consciente sabe o que a gente quer, sabe o que nos dá prazer, e você tá ali conectado com o parceiro, não tem como não ter prazer, né? É só se permitir, tirar as amarras, tirar os tabus e se permitir. E é interessante, né? Porque você trouxe e realmente tem uma conexão muito direta com a questão da autoestima, que está ligada com a aceitação de si mesmo, né? Porque, Uhum, lógico, a ideia não é a gente ir para um lado mais profundo psicanalítico, mas é interessante porque quando a gente está dentro do êxtase, ali daquele movimento da energia sexual, é um movimento muito de sentir, pouco de entender, e a gente tem uma verdade, expressividade muito interessante, né? Porque assim a gente vai percebendo que até mesmo dentro de alguns tipos de fantasias, isso revela algo sobre a própria pessoa, que muitas vezes se ela verdade. aceita e se empodera com isso, ela começa a refletir, né? Tem uma série de questões que a gente pode trazer aqui, mas o que é interessante é que, ao meu ver, o sexo ele começa muito antes do sexo, né? Ele começa lá Sim, naquele bom dia, né? sim, e eu sempre falo isso. Às vezes eu posto sobre isso também. É, o sexo, ele é uma dança, né? Ele é todo um trajeto, porque o sexo pelo sexo ainda tem muito isso. O homem chega em casa, pega a mulher, sabe? Eu tenho até um Reels que eu gravei há um tempo atrás que fala sobre isso. Me dá um bom dia, não sei o quê, hoje não vou coisar, um negócio assim. Por quê? Porque é toda uma dança de sedução mesmo, né? Todo um trabalho de sedução. Não é porque aquela mulher é sua esposa que ela tem que estar ali feliz e contente. Ela pode fazer, né? Naquela coisa, né? Meu marido, tal. Se eu não fizer, da rua faz, aquelas coisas ainda arcaicas. Mas a verdade é que tanto a mulher quanto o homem precisa desse processo de sedução, de carícia, de alguma apimentada, alguma mensagem durante o dia mais picante. E ali a gente dá dicas, né, no chá, às vezes, de como fazer isso. Mas o casal precisa entender que o sexo começa de manhã, né? A trajetória sexual começa de manhã e ela finaliza à noite, né? Geralmente, né, para os casais, né? Vamos botar assim, um relacionamento de marido e mulher, tal, é à noite, porque as pessoas trabalham, enfim. Mas vamos botar assim, precisa desse acasalamento, essa coisa, essa dança, essa sedução diária, conquista. E às vezes a pessoa casa, realmente a rotina é cruel, e a pessoa pensa, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou falar, hoje eu não vou fazer. Mas é necessário. Eu sempre falo para as noivas que pelo menos uma vez no mês elas têm que tirar um dia para o casal, entendeu? Então hoje eu vou, sei lá, jantar fora. Não é só sexual, mas o casal ter ali estar juntos um do outro, né? Então assim, hoje a gente vai jantar, hoje a gente vai, sei lá, para um motel, hoje a gente vai viajar, hoje, enfim, a gente está sempre pronto para poder mudar, pimentar, sair da rotina, porque a rotina para o casal é cruel. Então eu vejo muito isso o pessoal fazendo uma vez no ano, no Dia dos Namorados. Aí eu compro uma lingerie, aí eu compro alguma coisa, aí eu tento fazer algo diferente. Mas isso tem que ser feito diariamente. Não dá. Às vezes questão financeira, às vezes questão de tempo mesmo, pelo menos uma vez no mês, entendeu? Para poder o casal estar sempre se conectando. Porque senão realmente vai ficando chato, vai ficando monótono e vai caindo numa rotina que chega uma hora que o casal vai se distanciando. Então são duas pessoas dentro de uma casa que às vezes nem se conhecem mais. É verdade. É verdade. E aí essa distância, ela acaba impactando diretamente, né, Rose? Porque Sim. eu não sei se você já teve essa sensação dessa expressão que eu vou te dizer, mas às vezes eu sinto em alguns movimentos e acompanhando muitas histórias, que muitas vezes, por mais que as pessoas estejam ali fisicamente se relacionando,
mas elas estão num universo tão interno e desconectado que é quase como se elas estivessem se masturbando uma com o corpo da outra. Elas estão É fisicamente juntas, verdade. totalmente desconectadas. Isso, então, provavelmente, né? Aí a gente coloca a ansiedade também, né? Eu acho que dá para parafrasear. A gente tem aquela frase que diz que a felicidade está na jornada e não no destino. Eu acho que com relação à sexualidade, É o verdade. prazer está na jornada e não se não há o que ter É, pressa, na verdade. é verdade, né? Esse jogo de sedução, né? Eu acho que falta isso às vezes para o casal. Esse jogo de sedução, essa coisa da sair da rotina, tanto de um quanto do outro, porque também se só um faz e o outro fica ali esperando, vai ficando sacal, né? Vai ficando chato. Então faz, outro faz, né? Um joga uma coisa, outro. Então, assim, é isso que eu estou falando. O chá, ele tem esse trabalho, Alex. Por quê? Eu sempre falo que a maioria do público que vai num chá de lingerie não frequenta sex shop, sabe? Não é frequentador, nunca usou um produto. Se tem, por exemplo, 10 pessoas num evento, duas são usuárias, eu já usei isso, eu conheço, mas a grande maioria não conhece. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, de você disseminar isso. A importância da sexualidade, a importância de entender a sua sexualidade com o parceiro, a pessoa só, a pessoa com parceiro, né? Tentar mostrar isso para a pessoa, porque são pessoas que na maioria das vezes não têm acesso e às vezes não tem por medo de ser julgado, por medo de alguém, eu vou entrar no sex shop, o que é que vão falar de mim? Né? E eu sempre falo assim, gente, a Madame Glamour aqui é uma boutique sensual. Eu não tenho a obrigação de ser um sex shop, né? A ideia da boutique sensual é você vender o sensual, sedutor. Então, tem lingerie sensual, tem produtos sensuais, para na hora do sexo você criar quebrar uma rotina, criar um clima diferente, mas eu não tenho a obrigação de ter, por exemplo, produtos eróticos. Eu não trabalho produtos eróticos. Eu trabalho por encomenda, mas, por exemplo, na loja não tem, porque eu não tenho a obrigação de ser um sex shop. Eu trabalho justamente com a sedução. Eu sempre falo isso. A boutique sensual, ela é nada mais, nada menos do que um lugar de sedução. Eu vou ali, vou comprar uma lingerie sexy, eu vou comprar um produtinho e minha noite hoje vai ser diferente, entendeu? Sim, eu fico imaginando os relatos que você recebe depois de um movimento desse que deu super certo, né, E Rose? muito. Dia dos Namorados, o pessoal mandava foto e manda um monte de coisa. E eu falo que a gente falo para as meninas, gente, a gente trabalha com alegria, a gente trabalha para o pessoal ser feliz, né? E é isso. Então, quando vem os relatos, eu fico muito feliz porque eu estou conseguindo, de alguma forma, alcançar essas mulheres, tirar elas dessa zona de baixa autoestima, de de achar que não vai conseguir, e botá-las um outro patamar, né? E assim, a minha ideia agora, a partir de agosto, é começar a trazer isso cada vez mais, Alex, com vídeos, com lives também, porque eu acho que está ainda faltando isso na Madame Glamour, sabe? Atingir o público de uma forma um pouco mais objetiva em relação a isso. Então, agora do meio do ano para desse meio do ano para lá, né, a coisa tá um pouco enrolada, que a gente está montando uma nova loja, então ainda está muita coisa para resolver, mas a partir disso eu quero começar a focar um pouco mais nessa questão, porque essa é a missão, sabe? Não é, minha missão é fazer chá, minha missão é vender lingerie, é vender sex shop, mas a missão maior é atingir pessoas. Sim. Inclusive tá muito linda a sua loja, eu vi lá nos seus stories, parabéns, viu? Eu tava até mostrando pra minha Ai, esposa, falei, olha que obrigada. maravilha. Ainda tá faltando muita coisa, mas a gente já deixou ela com cara de Madame Glamour. Tá mesmo, Rose, olha, quem sabe ter a oportunidade de ir pro Rio conhecer o teu trabalho, ou quem sabe você expande, daqui a Você é pouco você tá da aqui em São onde, Paulo também, Alex? né? Eu sou aqui de São Paulo, São Paulo? fico Assim, o pertíssimo do aeroporto de grande Congonhas. projeto, meu grande projeto, na verdade, é transformar a Madame Glamour numa franquia. Esse é o grande projeto, né? Tá. Ainda não é possível, acho que tem que crescer um pouquinho mais, mas a ideia é essa, chegar a vários lugares de uma forma bem objetiva.
Ô, Rose, eu fico pensando aqui, dentro do que você se sentiu confortável, e como que foi esse movimento para você da sexualidade? Ele sempre foi muito tranquilo? Você também teve que passar por alguns tabus? Como que é essa tua experiência dentro, claro Assim, que você... eu tenho 43 anos, né? Então, assim, Ah, na pode minha prometer, época, Rose, vai. eu Que falo isso? isso para as Trinta e meninas. cinco aí? Não, eu acho legal a gente falar a idade, porque você passa uma. Olha, gente, eu tenho estrada, entendeu? Eu não tô, não comecei ontem. Mas na Parabéns, minha parabéns. época, hoje é o que eu falei, a juventude hoje, ela está numa outra fase. Numa fase de que a sexualidade, ela interage com a sexualidade dela, né? Ela consegue interagir. Eu venho na minha época, vamos botar pelo menos 25 anos atrás, ainda existia muitos tabus, muita aquela coisa, a menina tem que casar virgem, a menina tem que, né? Então, hoje em dia eu já não vejo mais isso tão forte. Então, na minha época tinha muito isso. E se você tinha uma relação, você não podia contar para ninguém, porque ninguém podia saber. Ainda existe isso? Existe, né? Ninguém precisa saber também da vida de ninguém. Mas hoje em dia a coisa está muito mais. Olha, eu optei em ser virgem, eu vejo isso nos chats, eu optei, é da minha religião, é isso. Ou então a coisa está mais normal, mas é o que eu falei, essa troca com a sexualidade, né? Ela não precisa ser velada, embutida, a coisa está um pouco melhor. Eu acho que para a juventude isso é um pouco melhor, porque ela consegue se prevenir de doenças, ela consegue se prevenir de gravidez, né? Se tá, vai lá, toma um anticoncepcional. Na minha época, as meninas não tomavam porque elas não podia, a mãe não podia ver o remédio. Então eu venho dessa época. Então eu sofria, né? Todo mundo da minha época sofria essa pressão. Eu sofria, né, assim, né, olha, se quiser, ninguém pode saber. Mas, assim, a minha sexualidade, para mim, sempre foi muito clara. Então, eu nunca tive problemas com sexualidade. Né? Claro que hoje, com a idade, você vai se tornando muito mais consciente do que você gosta, do que você quer, do que te dá prazer ou não, do que o jovem está se descobrindo, né? Então, assim, hoje, claro que com a idade você já tem todas as cartas já estão na mesa e você sabe qual carta você vai puxar. Na minha juventude, não, estava me descobrindo, tal. Eu casei um pouco tarde, vamos dizer assim, com 28 anos, então eu já não era tão nova e eu fui casada durante 15 anos, né? E um período, eu acho, um período extenso, assim, um casamento relativamente extenso. E ali você vai descobrindo várias coisas dentro de um relacionamento, tanto como solteira, tanto como casada, né? Então hoje eu acho que eu tenho plenitude para passar para as meninas que estão começando, principalmente noivas, sobre os dois lados da moeda, sabe, Alex? Eu te pergunto isso, Rose, porque até levando em consideração o que a gente comentou sobre essa conexão da autoestima, da sexualidade Uhum. fluida, e aí eu vejo os resultados de toda a construção que você teve e até o desafio, como você mesma trouxe, de repente enfrentar alguns tabus e falar do assunto e entrar, e realmente por detrás disso a gente sente que isso com certeza é efeito de uma pessoa, de uma mulher que está empoderada, que está bem consigo mesma, né? Sim. Então eu fico imaginando quanta riqueza Não que tem isso... como falar de autoestima se você não tem, É porque você verdade. não consegue levar a verdade. Não tem como você falar de empoderamento se você não tem. Porque as pessoas eu sempre falo, né, hoje eu estava até fazendo uma reunião com um menino que a gente está projetando o trabalho, e eu estava falando isso para ele, a gente é fruto do nosso produto, né? Eu sou o produto e o tempo todo eu me vendo, né, minha imagem, e se eu não mostrar realmente, se as pessoas não chegar na loja e não verem, né, principalmente quem tem acesso a ver pessoalmente, num chá, num evento, tô lá na loja, né, quando eu tô lá, que se as pessoas se chocarem comigo e verem, não, peraí, ela fala uma coisa, mas é outra. Não que eu seja um personagem, é muito pelo contrário, eu tento mostrar para as pessoas o que eu sou e que se eu sou, elas também podem ser. Agora, isso não é fruto de, ela é assim, acabou, não. Isso é uma construção. Porque eu acho, Alex, que o que faz a gente chegar nesse patamar é o autoconhecimento, entendeu?
Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não só em questão de sexualidade, de tudo. Eu preciso saber quem eu sou, né? Um dia desse eu fiz uma palestra, eu estava falando sobre isso. As pessoas falam muito assim, seja você, seja você. E um dia eu vi assim, estava vendo um vídeo e o cara estava falando, as pessoas falam seja você, mas quem é você? E tem pessoas que se a gente perguntar, a pessoa não sabe, sabe? Porque ela está tão conectada no outro que ela não sabe direito quem é ela, o que ela quer, o que ela gosta, o qual o propósito de vida? Porque uma coisa que eu amo falar é de propósito de vida. Qual é o propósito de vida dela aqui no mundo? O que faz ela acordar de manhã, levantar da cama, né? Ser produtiva? Eu acho que o propósito de vida está muito ligado à questão da depressão, da ansiedade. Quando eu me desconecto do meu propósito, eu vou me desconectando de mim mesma e eu vou caindo em um abismo, que aí eu não sei quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, né? Aí a gente vê, eu falo que são zumbis, são pessoas que não vivem, sobrevivem, né? Elas trabalham no emprego que não gostam, elas estão com pessoas que não gostam, elas vivem uma vida que elas não gostam para cumprir um papel, um personagem, para dar satisfação à sociedade. Então, quando você começa a se empoderar de você, a entender quem você é, o que você está fazendo aqui, qual o seu propósito, qual a sua missão, você vai se libertando dessas amarras. E aí eu não preciso mais dar satisfação a ninguém. E aí eu não preciso mais ser quem eu não quero ser, estar com quem eu não quero estar, trabalhar onde eu não quero trabalhar, viver o que eu não quero viver. E aí eu começo a realmente conhecer a minha essência. E quando a gente conhece a nossa essência, é onde a gente se empodera. Tipo, eu sou essa daqui, ninguém vai mexer. Eu sou essa pessoa aqui. Se você quiser, você aceita. Se você não quiser, beleza. Vai ter quem aceite, né? Então, quando a gente se enche de si, é quando a gente começa a se conectar realmente com o nosso propósito. É verdade, Rose. Nossa, isso que você falou é tão poderoso, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu atendi mulheres lindas que chegavam e de repente iam fazer um processo de relacionamento e tinham acabado uma relação. E quantas vezes que eu não ouvi algo do tipo, Alex, terminou a relação, eu não tenho mais amigos, eu não sei que música que eu gosto, eu não, é como se eu tivesse sem a minha personalidade. E aí, é claro, a gente vai ver todas as questões, a dependência afetiva, mas para mim a Uhum. chave é realmente essa, né, Rose? É você saber o teu valor, né? Isso aí. Caramba, é uma parceria. Se você está conectado com alguém, você é tão importante na vida dessa pessoa quanto ela na sua, e ninguém precisa se anular por isso, né? E particularmente Não. eu vejo a energia feminina como uma energia muito poderosa, porque é uma energia que conecta de uma forma, e às vezes pela falta de autoconhecimento, a gente conhece mulheres que são Uhum. extraordinárias, mas se veem de uma forma assim, nossa, parece que estão apagadinhas, porque buscaram essa aprovação fora, não se permitiram ser quem são, não expandiram aquilo que tem de Uhum. melhor, né? Estamos num momento de muitas Claro que, mudanças, né? assim, eu penso que dentro de um relacionamento existe uma parceria, né? Eu dou um pouco, você dá um pouco e ali a gente soma. Tem hora que eu vou perder, tem hora que você vai perder. Quando há esse jogo, essa dança bem feita, ninguém se sente ali submisso, ninguém se sente obsoleto. Agora, quando você, para estar dentro de um relacionamento, começa a se submeter, aí é onde entra a submissão, né? Há um machismo que ainda é muito velado, mas existe. Há muitas coisas, né, que às vezes questão financeira e várias outras coisas, quando você começa a se submeter a isso, você começa a se desconectar de si, né? E aí você não sabe o que você passa a fazer o que você não gosta de fazer, você passa a ouvir uma música que você não gosta de ouvir, mas a coisa é tão louca que você pensa que você gosta, né? E quando você vai se desconectando desse relacionamento, muitas vezes é abusivo, você fala, caramba, nunca mais eu ouvi, sei lá, aquele tipo de música que eu gostava, agora eu vou ouvir. Caramba, e você começa todo um processo de volta e de reconexão consigo mesma, né? Sim. De quem eu sou, peraí, antes dessa pessoa, como eu era? O que eu gostava? Né? O que eu fazia? Né? Eu acho que é isso que a gente não pode deixar se perder no caminho.
Olha, eu sou essa pessoa, eu gosto disso. Você gosta disso? Então, assim, eu sempre falo isso muito também nas palestras. Quando a gente conhece uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que ver nela, independente de qualquer coisa, são os valores dela. E se aqueles valores casam com os meus valores. Né? Se eu tivesse essa consciência, eu sempre falo, há 20 anos atrás, tudo seria muito mais fácil. Né? Isso vem muito do coach. Então, valores é o que sustenta um ser humano, é o que molda uma personalidade. Então, assim, poxa, eu gosto de música. Você gosta de música? Poxa, eu não gosto de sair. Você gosta... Porque essa história Alex, de que os opostos se atraem é uma furada, a verdade é essa. Que na hora da convivência não dá certo. Então, muito pelo contrário, os iguais que têm que se atrair, para que a coisa flua, para que ninguém se anule, para que, olha, eu gosto de futebol, você gosta de futebol, vamos no jogo comigo? Olha, eu gosto de música, você gosta de música, vamos ouvir música comigo? Então, é aí que a coisa é legal. Quando um tem um valor e o outro, alguém ali vai ter que se anular, porque senão a relação não dá certo. É Né? Pelo verdade. menos a princípio. Lá no fim, a gente vai ver como vai ficar. Mas pelo menos a princípio, alguém vai ter que começar já se anulando. Ai, amor, vamos sair hoje? Não, hoje não. Aí não sai. E hoje? Não, eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa. E a pessoa adora sair. Então, aquela pessoa que gosta de sair, ela vai estar sempre ficando em casa, em casa, em casa, em casa, só que ela quer sair, ela gosta de movimento. Então, vai chegar uma hora que ela vai estar tão chateada, tão frustrada, que a coisa vai pesando tanto dentro dela, é onde ela se desconecta dela. É verdade, Rose. E fala uma coisa, você como coach, você teve situações de você atender maridos ou um casal? Não, eu nunca atendi casal, mas eu atendia muito mulher, muito. E é o que eu te falei, principalmente na questão da oratória. É engraçado que a pessoa vinha, olha, eu tenho medo de falar em público, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando a gente vai ali desbravando, né, a pessoa, você entra aí na autoestima. Olha, uma vez eu fiz um coach com uma pessoa e o problema dela era, ela não conseguia se impor no trabalho dela, isso estava incomodando muito ela. Ela tinha medo de falar, né? E de falar, e aí a gente começa a conversar e descobre que tá ligado à autoestima, tá ligado à criação, uma criação rígida, um pai autoritário, aquela coisa, não fala, cala a boca, não é só hora de falar. Então a pessoa vai criando aquele medo de falar. E em todo o movimento ali da sessão, no fim, né, a gente sempre passa uma tarefa, vamos dizer assim, e eu perguntei a ela, o que você pode fazer hoje para poder ir ao encontro dessa mulher que fala, que não tem medo, que se impõe. E ela virou para mim e falou assim, olha, eu comprei um creme rejuvenescedor, sabe, até hoje eu lembro, e eu acho, caramba, e eu acho que eu vou usar esse creme, porque eu acho que ele vai me ajudar, me deixar mais bonita. Eu falei, cara, o problema dela é a autoestima. Não é só a questão do pai autoritário. O problema dela é ela não se sentir confiante com ela mesma. Então, na cabeça dela, ela usando esse creme, ela vai se sentir confiante. E ali eu falei, autoestima. E ali e a partir, não só esse caso, vários outros, eu ia descobrindo quanto a autoestima, por isso que eu comecei um trabalho com mulheres, quanto a autoestima devasta a vida das pessoas pelas beiradas, assim, sabe? Aqui é a questão com o casamento, aqui é a questão com o trabalho, aqui é uma questão educacional lá na faculdade mesmo, de apresentar um trabalho e tal. Então, a pessoa vai se minando e se fecha dentro dela porque ela acha que ela não pode, que ela não consegue, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é isso. E às vezes nem é uma imagem deturpada, né? E isso mina a pessoa, né? E tem vários outros casos, muitos outros casos. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez, não sei se vai ser uma pergunta superficial, eu sei que tem muitas respostas para essa pergunta, mas você comentou a questão das terminações nervosas que a mulher tem, na questão do prazer e tal. Mesmo tendo o Uhum. dobro de terminações nervosas, na sua percepção, o porquê tem essa fala ou esse mito, você me diz, de que as mulheres têm uma dificuldade com o orgasmo ou que muitas mulheres têm? Como é que é a sua visão sobre esse assunto, Rose? Vamos lá. Primeiro que o homem é visual, né? A mulher é auditiva e sensorial, né? E ele sinestésica.
Então, o homem, ele basta olhar que ele já fica excitado, ele é visual. E eu sempre explico para as meninas também nas palestras, às vezes nos chás, que o visual do homem não é só de visualizar, de ver, mas também de visualizar e imaginar. Então, a mulher, uma das técnicas de sedução é ajudar esse homem a visualizar. Por isso que às vezes é tão importante uma mensagem, um áudio, sabe? Porque isso vai trabalhar a visualização do homem. A mulher, por ela ser auditiva e ela ser sinestésica, ela depende muito do homem, muito mais do homem do que o homem depende da mulher. Então ela precisa de ouvir, né? Eu falo, por isso que a gente cai na ladainha dos homens, eu falo brincando, que a gente precisa de ouvir. E quando a gente ouve, isso seduz, isso excita. E a mulher precisa do toque. O grande problema da mulher, primeira questão daqui, né? O tabu, o medo de se entregar, de se envolver no prazer e tal. Essa questão. E a mulher, ela demora muito mais a se excitar. Eu até postei esses dias um carrosselzinho falando assim, e aí, como a mulher sabe que ela gozou? Por quê? Porque a mulher, ela demora muito mais a se excitar. A mulher de primeira, às vezes, ela não tem prazer, assim, o homem tá ali todo se querendo, vamos dizer assim, e ela olha aquilo, não tô afim, tô cansada, tal. Mas quando o homem consegue tocar, seduzir, aquela coisa toda, a mulher vai ficando excitada, porque ela precisa desse toque, e ela precisa vamos dizer assim, desse empurrão. Claro que nem sempre, mas principalmente numa relação diária, de um casamento, principalmente isso, né? Que é uma coisa diária, que você tá ali todo dia e nem sempre a pessoa tá muito afim, mas quando é um parceiro que tem essa sensibilidade, a coisa vai fluindo, né? E então, assim, a mulher precisa desse estímulo, que geralmente vai vir do parceiro, da forma certa, para ela se sentir excitada, tá? Porque a mulher, ela demora muito mais para se excitar, ela demora, o tempo médio da mulher gozar é mais ou menos 20 minutos de estímulo, de preliminares, né? Tem homem que, se tiver ejaculação precoce, é segundos, né? Ele viu, a gente ouve histórias de mulher que fala, pô, o homem viu, já gozou, vamos dizer assim. E a mulher não é assim. E, geralmente, não. 99% das vezes, não. Então, assim, é, é necessário todo um trabalho masculino para que a mulher consiga chegar ao orgasmo. E um trabalho dela também, né? De se permitir, de se entregar, de toda a questão aí dos tabus, né, da entrega, vamos dizer assim. Mas é preciso como se diz o ditado, o homem é fogo, a mulher é forno. Então a mulher precisa de tempo para esquentar, tá, né? E isso às vezes tem que vir também durante o dia. Como a mulher é auditiva, então o homem ser bacana, falar coisas agradáveis, doces. Mulher gosta dessas coisas, oh, meu amor, tal. Isso vai todo esse processo de sedução, entendeu? Sim, sim, bem interessante você falando aí, porque eu fico imaginando como deve ser frustrante isso, né? De repente começar uma Ah, coisa, 5 minutos, o cara já terminou e a pessoa nem tá pegando o ritmo ainda, já acabou pro outro lado já. E às vezes, e ali no dia a dia, quando é um relacionamento novo, vamos dizer assim, as histórias que a gente ouve as mulheres nem ficam, né? As mulheres hoje, elas medem muito por isso. Ah, foi bom, não foi, tal. Se foi bom, fico. Se não foi, eu não fico. No relacionamento. Agora, quando é um relacionamento, um casamento, algo que, né, tem um tempo ali já de relacionamento, a mulher às vezes faz por obrigação, né? Ah, vou fazer logo para poder dormir e tal. Principalmente quando tem filho, aí tá cansada e tal. Mas eu sei que a rotina, é o que eu falo sempre no chá, gente, a rotina é cruel, é muito cruel. Mas é importante o casal conversar muito sobre isso. E às vezes não há esse diálogo. Às vezes a mulher fala para se livrar, tal. Então, assim, tudo bem, um dia ou outro a pessoa, né, abrir mão e ser sem prazer, mas ninguém aguenta isso todo dia. Eu acho que é um movimento que tem que ser feito de uma forma de sincronia, né? Tá bom para mim? Tá bom para você? Ah, hoje não tá bom para mim. Hoje... Então, assim, tem que ter essa sincronia. Tá mudando muito, né? A questão do machismo, do homem achar que a mulher tem que fazer, tem que
servir, né? Antigamente era muito assim. Hoje está mudando muito a mente das mulheres, a mente dos homens, mas ainda falta um pouquinho. Pelo que eu percebo, as conversas. Mas assim, eu acho que tudo sobre sexualidade, Alex, é devagar, sabe? É devagar. Porque é um campo uma linha muito tênue entre um casal, entre um relacionamento. Então, mas está mudando, mas já mudou muito. Pelo que a gente faz chá, né? Então a gente ouve história da avó e ouve história da neta. Então, quando você ouve as duas histórias, você vê que já mudou muito. Que legal, Rose. Rose, como que tem sido para você, e talvez tenha impactado direto ou indiretamente, todo esse movimento feminista que tem acontecido de um tempo para cá, que no meu caso acho que as pessoas confundem um pouco, né? Você empoderar-se como mulher não é você querer ser igual a um homem, né? Um Não é homem. igual a um homem também, porque a minha função no meu papel Olha, masculino Alex, se é... você perguntar, Rose, você é feminista? Não, não sou, tá? Eu acho que os dois, eu acho assim, eu sou a favor da igualdade de cidadania do homem e da mulher, né? Isso aí eu sou muito a favor. Mas eu acredito que o homem e a mulher têm os seus papéis distintos dentro da sociedade, dentro de um relacionamento. Aí a gente entra na energia yin e yang, né? A energia yang masculina, yin feminina. E eu acho que os dois precisam também ter essa dança de energia para que o casamento flua de uma forma bacana. Porque quando você começa a alternar a energia dentro de um relacionamento, a coisa fica muito esquisita. Por exemplo, a mulher é o homem acaba sendo a mulher, né? Então, eu digo energeticamente. Então, a mulher é aquela que dá ordem, aquela que tá ali de frente e tal, e o homem é aquele que é submisso. Então, você sai dessa energia e o casamento fica meio capenga. Porque dentro dessa vamos botar filosofia, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas o homem, ele é o provedor, o homem é o que dá segurança, o homem é o que cuida da família. A mulher, ela é acolhedora, a mulher, ela é maternal, ela é companheira. Então, assim, se a coisa fluir de uma forma bacana, sem essas coisas da submissão, do homem manda, a mulher obedece, mas de uma forma, de uma energia leve, o casamento acaba fluindo, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. O homem tem seu papel, a mulher tem o seu papel, e ali há uma sinergia dos dois. Essa coisa feminista de que a mulher tem que dominar, Não, eu acho que os dois têm os seus papéis distintos. Agora, eu venho de um mundo industrial, eu trabalhei anos na indústria. A indústria é um ambiente altamente masculino. Então, falando como cidadã, aí eu posso te dizer, ainda tem muito que mudar, tá? A mulher ela ainda é vista como, dentro de muitos lugares, como um objeto sexual, né? Como algo tipo, se você foi promovida é porque você, usando uma palavra bem chula, deu para fulano. E ainda existe esse tipo de questionamento, ainda existe essas coisinhas dentro desses ambientes masculinos. Mas eu estou vendo a mulher crescendo muito como cidadã. Um dia desse eu estava reparando a quantidade de mulheres dirigindo ônibus. Isso há 10 anos atrás não existia nenhuma. Hoje em É dia as verdade. mulheres estão dominando. Daqui a pouco eu acho que vai ser até mais mulher do que homem. Então, assim, como cidadã, nós somos plenamente capazes, né? Agora, dentro dessa energia aí, eu acho que os dois têm seus papéis distintos. Sabe, Rose, eu honro e respeito todas as religiões, porque eu acredito que todas elas têm um propósito de luz, mas é o Sim. momento mesmo de a gente começar a quebrar algumas dessas crenças que vêm, que não são crenças em termos de, vamos falar de uma palavra entre aspas, acima da religião, mas da espiritualidade, de um bem maior, de amor, porque muitos tabus e muitos mitos, eles mantêm as pessoas presas, né? Olha, Rose, eu estou casado há Uhum. 17 anos, né? Há 10 anos estou nessa parte de autoconhecimento, tenho o privilégio de ter uma esposa que também está dentro disso, então o estudo faz parte da nossa rotina, e mesmo assim Muito legal. é muito difícil, Rose, porque você tem que estar todo o tempo se percebendo, e as crenças que a gente já carrega, elas são tão inconscientes e tão profundas, que você nem Verdade. percebe que às vezes você está dentro de um padrão que você acha que não está.
né? Uhum, Um verdade. exemplo simples, eu digo para você. Eu comecei a fazer os atendimentos, eu sempre fui totalmente racional. Bem energia masculina mesmo. Racional, 2 mais Uhum, 2 4 tal. Aí comecei com o coach. Aí você imagina, você senta na frente de um cliente para fazer uma sessão, só com a racionalidade funcionando. Fiquei raso, superficial. Tive que começar a desenvolver a energia feminina da conexão, da intuição, do envolvimento, de ouvir uhum, sentindo. Então, e aí é que é interessante, porque parece que quando você começa a ter um pouquinho mais dessa autoconsciência, caramba, a gente vê quanto que a gente tem para aprender um com o outro. Isso é muito verdade. poderoso, Rose. Muito poderoso. Mas é um trabalho, como você falou, é um trabalho que realmente ambos têm que estar ali prontos a entender que esse autoconhecimento começa a te fazer questionar algumas coisas. Eu vou dizer uma coisa bem ousada aqui na nossa live, mas é algo que eu tenho assim muito forte dentro de mim, tá? Se a gente fosse atribuir um gênero à divindade, para mim o sentido era o gênero feminino e não Uhum, masculino. Era o gênero que conecta e não o que julga. Então, verdade. partindo do ponto de uma reflexão, a gente começa a ver, pera um pouco, o que, que realmente é divino e o que, que foi criado por manipulação lá atrás. E a gente ainda vem carregando isso até hoje. Com certeza, Isso deixa as com pessoas doentes, né, certeza. Rússia? Alex, eu vou te dizer, já peguei tantos casos, sabe? Aí você vai para a prática, casos de pessoas que nunca gozou porque não sabe o que é sexo, não sabia nem que existe, nem que é gozar, sabe? Sério? Sério, o Caraca. que que é? Sabe, a pessoa casa virgem, o marido virgem, né, dentro daquela doutrina pesada, religiosa. Não estou julgando a doutrina de ninguém, mas é onde eu falo, até para as meninas, a importância da educação sexual, do educar, do sexo ser visto. Por isso que eu acho muito importante o chá de lingerie. Principalmente a gente faz muito chá de noivas virgens, né, dentro de uma doutrina religiosa, que eu acho muito legal, porque cada um tem seu. Aí voltando ao propósito, cada um tem seu propósito de vida, e eu não estou aqui para julgar o propósito de ninguém, entende? Mas existe ainda um tabu muito grande colocado dentro dessa questão religiosa de você não pode falar de sexo, você não pode nem pensar, isso aí é só depois do casamento. Sendo que a pessoa é uma coisa louca assim, ó. Até hoje, eu vou me casar hoje, né? Então, até hoje eu não posso falar de sexo, até hoje eu não posso entrar num Google da vida para tentar descobrir, não posso nada. Mas a partir de hoje à noite eu já posso. E como que eu giro essa chave na minha cabeça? Entende? Não gira. O tabu não quebra assim. Olha, eu passei minha vida toda sendo pressionada, não pode, não pode, não pode, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não, não, não. E em questão de segundos, eu entro dentro de um quarto com um homem e ali eu tenho que girar a chave. Não, agora pode. Ah, legal, agora pode. Não é assim que funciona. Né? Então a gente vai pegando casos de pessoas que são casadas há anos e aí nem sabia que existia isso. Nossa, mas. E a pessoa descobriu através dos amigos, amigas do trabalho, falando que era bom, que era isso. Gente, mas peraí, vocês gostam? Eu detesto. Gente, mas pra mim não dói. E ali ela foi descobrindo essa coisa que ela não sabia o que era, de sentir prazer, o que é prazer, que sexo dá prazer. E tudo isso dentro de um tabu muito grande, né? Então, assim, aí você fala, caramba, a pessoa já é casada, sei lá, 3, 4 anos e até agora não sabia de nada. E ali, a partir de agora, não. Viu a amiga falando, e peraí, eu vou descobrir isso. Só que o tabu é tão grande que até para entrar numa internet, para procurar, a pessoa se sente mal, a pessoa pensa assim, nossa, mas eu vou fazer isso, é pecado, né? Sendo que a sexualidade é visceral, né? Uma das únicas coisas que pode anular um casamento é você não transar com seu marido. Como assim eu não posso falar de uma coisa que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, que eu sou obrigada, vamos botar assim, a fazer, porque senão meu casamento pode ser anulado, vamos dizer assim, né? Então, assim, é necessário. Então, assim, o Alex, hoje eu estou muito imbuída em começar a fazer esse movimento de levar isso para essas pessoas, tá? Eu vou começar em breve a divulgar isso, a ideia já está formatada, e vou começar a buscar igrejas que estejam abertas, né? Tem muitas, a gente faz muito evento de noivas evangélicas e a gente vê que são igrejas abertas
a levar de uma forma educacional, não de uma forma corriqueira, sem pudor, descomprometida, mas falar de sexo dentro de algo educacional mesmo. Ó, gente, existe isso, existe aquilo, sabe? Isso é legal, isso não é. Então, tentar fazer esse movimento, eu acho que está faltando ainda muito isso. Nossa, você com certeza é missionária, porque você tem muito trabalho pela frente, viu, Rose? Muito trabalho mesmo. Falta de trabalho, Mas você não vai... eu sou muito confiante, assim. O meu termômetro são os chás, sabe? E pelos chás a gente vai vendo que, primeiro, eles vão ser receptivos e e é um campo muito grande a se explorar. E eu acho que é realmente missionário mesmo, é você abraçar isso de alguma forma. Totalmente. Tem uma palestra, não sei se você já teve a oportunidade, se você quiser, depois eu te mando lá no WhatsApp para você dar uma olhadinha, do professor Laércio Fonseca, onde ele fala sobre Não. sexo, tantra e espiritualidade. E ele traz uma questão bem interessante, que até é mais pro lado até da psicanálise, que ele diz o seguinte: desde do início, isso requer a falta da educação sexual que você trouxe. A criança ali para a adolescência, já quando começa a vir essa fase da puberdade, da sexualidade, ela começa a ter alguns tipos de experiência ali com o namorado, com a namorada, e ela já começa a ter uma grande associação, porque a partir do momento que ela se permite a essa experiência, seja qualquer coisa, não precisa ser necessariamente o ato sexual em si, mas ela já começa a criar associação de culpa. E aí ela carrega a culpa associada à sexualidade. E isso causa transtornos psicológicos muito Sim. fortes, Rose. Então, como seria realmente, como é missionário mesmo o trabalho que você faz? Porque você conseguir conscientizar essas pessoas, caramba, se para a pessoa ela já tem uma modificação, porque ela vai se desbloqueando, ela vai se abrindo, puxa, imagina o benefício que você gera nas próximas gerações, de Com lidar com isso. certeza. Eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. É o que eu falo. Não, a gente faz muito chá com pastores, pastoras, né, dentro do chá. A gente faz muito chá, assim, que realmente é de um pessoal bem dentro da doutrina. E a gente sente, e eles são ávidos por isso. É o que eu falei. Não a sexualidade de uma forma escrachada, mas a sexualidade de uma forma limpa, de uma forma natural, como é. Eu até brinco no chá, gente, sexo é a coisa mais banal do mundo, senão o mundo não era tão populoso, né? Então, assim, isso aí é do ser humano, não só do ser humano, são de todos os animais sexuados, né? A diferença é que o ser humano faz sexo por prazer, né? E os outros animais faz realmente por instinto, reprodução. Mas assim, que isso não seja culposo. Muito pelo contrário, que isso seja prazeroso. O nome já é prazer, né? Seja prazeroso, principalmente dentro. Se eles têm uma doutrina, se existe uma doutrina, e eu opto em seguir aquela doutrina, seja qual for a religião, que dentro da minha doutrina seja prazeroso. Não, olha, sexo, marido e mulher, mas que dentro dessa doutrina seja muito prazeroso, seja algo de descoberta, algo de permissão, é o que eu sempre falo, dentro dos valores, mas algo de permissão, de tá bom para mim, tá bom para você, e isso potencializa muito os casais, sabe, Alex? Muito, muito, muito. Porque é necessário também essa conexão. Eu sempre falo que o sexo não é conexão principal, mas ela é uma conexão muito poderosa, né? Para poder unir, principalmente um matrimônio, né? Um casal. Então, criar essa sinergia de um para com o outro, né? O homem entende a mulher entende o homem. Se a mulher hoje diz não, o cara vai falar não, mas ela tá cansada. Se o homem hoje não tá legal. Então, essa sinergia, essa troca é importante. Sim. Eu vou te dizer uma coisa que, na verdade, eu nunca falei isso assim em termos de live, até porque você é a primeira pessoa que a gente está aprofundando mesmo esse assunto. Mas eu sempre fiquei muito curioso, Uhum. né? Quando eu comecei a aprofundar, tanto eu quanto minha esposa, a gente estudando, autoconhecimento e tal, aí chegou um ponto, né? Tá, vamos entender como é que como é que é essa energia, né? Como é que é essa questão dessa conexão? Porque vamos pensar que se a gente pudesse colocar em polaridades, se a gente desse muito para um campo, vamos dizer assim, instintivo, a gente acaba ficando muito corpo, pá, acabou. Mas como seria Uhum. a outra polaridade? Né? E aí eu comecei a intuir, Rose,
que quando a gente estava dentro do campo da energia sexual, a gente tinha uma troca de energia muito poderosa. Só que Uhum, muitas vezes o que acontece? E aí já é aquelas questões incrustadas na nossa mente de uma forma direta ou indireta, vamos relacionar mais a uma questão da pornografia, do sexo exclusivo para aquele ato físico, ponto, que começa a uhum, criar a associação do prazer sexual a esse tipo de movimento. Mas nós começamos a intuir que nós poderíamos começar a ressignificar mentalmente o prazer sexual dentro da conexão emocional. E aí sim conseguir realmente ter esta conexão para ter um nível assim de quase que de cura. Eu vou dizer essa palavra, ela é simbólica, que não é literal, uhum, mas de cura no sentido do quê? De realmente ao terminar o movimento, estarmos nos sentindo bem e conectados. E aí é interessante, uhum, porque aí, pela primeira vez, as pessoas falavam assim, o Tantra usa muito isso, na verdade, essa questão de você ter um, uhum. um orgasmo muito mais extensivo e tal. Eu falo, meu, mas como é que pode acontecer um negócio desse? Porque estava muito associado à questão física. Tem um filme chamado Bliss, Terapia do Prazer. Se você não assistiu, você vai gostar demais desse filme. Ele é Aham, antigo, ele é antigo. uhum, E ele traz uma coisa bem interessante, que assim, a questão, a associação do orgasmo com a ejaculação acontece em partes diferentes do nosso cérebro. Então, caramba, Rose, que sacada, porque, na verdade, quando você começa a perceber esse movimento, realmente essa emoção e essa sinergia entre o casal, junto com a questão da potencialização da energia sexual, porque você entra num transe emocional, Rose, uhum. como realmente é uma coisa maravilhosa. Levou muito, muito tempo para conseguir entender esse processo. Não vou dizer para você assim, estamos experts, não é isso. Mas você começa a Não, ter uma permissão para ser permitivo, é diferente, sabe? Rose, como isso é maravilhoso. Porque mexe com os assim, papéis. eu sempre falo que o que conecta o casal é a conexão real de um casal, não é a sexual, tá? A conexão real do casal é emocional mesmo. O que aquela pessoa significa para você, questão emocional. Mas a questão sexual, ela é importante, ela é poderosa e ela complementa esse emocional, né? Quando há uma conexão sexual sem emocional, é o sexo pelo sexo, né? A pessoa se conhece, houve uma atração química, física e vamos fazer. E aí muitas às vezes as meninas falam, ele não me procurou no outro dia, não criou conexão emocional. Então, o ideal é primeiro criar uma conexão emocional para depois haver uma conexão sexual, né? Se a pessoa realmente está interessada nessa conexão emocional, que às vezes também não está, né? Só que é o sexual mesmo. Mas o sexo, ele não conecta como o emocional. Mas quando há uma conexão emocional e há uma conexão sexual, aí eu acho que é o ápice de um casal, sabe, Alex? Então, assim, quando a gente começa esse movimento do emo de potencializar esse emocional. Que o casal que se gosta, que se ama, que quer estar junto, que faz questão da presença de um do outro, que se sente bem ali do lado do outro, e ali potencializa esse sexual, aí é onde pode entrar as mensagens, a questão do picante, a questão, sei lá, aí eu dou dica para as meninas, tira foto da lingerie, manda para ele no meio do dia lá no trabalho, tal, bota uma mensagem, porque isso vai trabalhar o visual do homem, vai trabalhar também essa questão. Aí bota uma mensagem emocional misturada numa mensagem picante, então você consegue trabalhar um pouquinho mais essa questão. Mas eu acho que tudo relacionado a casal é evolução e descoberta. Nada, eu sempre falo para as meninas, o casal está o tempo todo em ajuste. Por quê? O Alex hoje não é o mesmo Alex de 17 anos atrás. A sua esposa hoje não é a mesma mulher de 17 anos atrás. Hoje, se vocês se conhecessem hoje, seriam duas pessoas totalmente diferentes. Então, assim, se o casal não tem essa percepção e não vai se ajustando a isso ao longo do tempo, quando chega lá na frente, você pensa, gente, não foi com esse homem que eu me casei, ou não foi com essa mulher que eu me casei, porque você se desconectou tanto do ser que aquela pessoa está se tornando, está evoluindo, né? Com experiências, com frustrações, com tudo que né, a gente vai adquirindo ao longo do tempo, o aprendizado, que você se desconecta do ser que você casou, que você convive há anos. Então, é esse ajuste.
Mas para isso é preciso diálogo, essa intimidade que eu tanto falo, é necessário em todos os âmbitos. Você conhecer a sua esposa, ela te conhecer, que a minha esposa gosta, ela ainda gosta daquilo, amor, comprei isso para você, ela vai dizer, poxa, não gosto mais disso, vi agora eu gosto disso. Então é preciso esse diálogo, essa intimidade para você ir descobrindo. Se é um casal que está desconectado, que não tem tanto diálogo, que o marido chega do trabalho, toma banho, vai para a televisão, fica lá sentado, não tem... Com o tempo a coisa desanda. E é onde muito casamento acaba, a verdade é essa. É verdade, Rose. Sabe o que você falou aí? Você me fez lembrar uma intuição que eu tive há um tempo atrás, porque eu sempre fiquei muito curioso, vou colocar essa palavra, para essa questão Uhum, de que o sexo só depois do casamento. Tá. Eu comecei a perceber, ou intuir pelo menos, que na verdade o que talvez isso quisesse dizer é exatamente o que você trouxe. Cria uma conexão emocional antes de criar uma sexual. Porque muitas vezes parece, eu tenho a impressão que as pessoas elas acabam se relacionando sexualmente, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, antes de maturar essa verdadeira conexão. E aí é como você trouxe aqui, muitas vezes o que, que separa um casal de amigos de um casal de namorados? É a questão deles terem a uhum, sexualidade. Então, de uhum. repente rolou o clima lá, tá, transamos. Aí agora a gente já tá namorando. Só que a conexão emocional? E a Não conexão de eu houve. conseguir. Eu até digo assim para as meninas muitas vezes quando a gente faz: não mostre o seu corpo antes de você mostrar a sua essência. Mas não é uma regra, Verdade. tá tudo bem. De repente você tá com vontade de dar uma atrasada, vai lá, enfim. Mas Isso espera um pouco, você quer aí. cozinhar de sempre? Existe de tudo, assim, né? Ah, mas eu só eu só quero atração física, eu só quero ótimo. Agora, se existe uma expectativa naquela pessoa, deixe ela perceber seu valor, né? A verdade é essa. Deixe ela perceber seu valor. A não ser que você queira. Mas transar com aquela pessoa, existe uma química, tô com vontade, ótimo. Agora, se há um interesse, nossa, eu queria ele como meu namorado, então deixe ele perceber o seu valor, quem você é, o que você gosta, o que, né, cria essa interação emocional, porque isso é importante lá na frente, né? E aí o homem também, deixar a mulher perceber o valor dele, né? É muito mais do que o sexual. O homem ele é muito mais, às vezes, visceral que a mulher. A mulher, ela consegue, às vezes, segurar mais, tal, né? Mas, enfim, tente mostrar o valor. Quem é você? O que você gosta? O que você faz? De onde você veio? Quais são seus valores? Para ver se realmente bate essa conexão emocional, né? Sim. Nossa, olha, incrível, viu? Passou, a gente entrou em aqui estado de flow, já estamos aí quase 1 hora e meia de live, sinceramente eu nem senti, e dá para fazer Nem mais eu. 1 hora e meia, fácil, viu? Fácil. Você, para complementar, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque o que acontece na grande parte desses pontos, quando eu ouço, quando a gente traz essa questão para as mulheres, né? No caso, quando eu estou com mulheres. Ah, Alex, mas se eu demorar muito tempo, a pessoa vai embora. Bem, mas se ela foi embora, não te ama. Então você fez certo. É E uma aí linha muito volta. tênue, né? Hoje em dia, na verdade, a sexualidade está muito aflorada, né? O que eu falei da juventude e tal, a sexualidade hoje em dia não tem mais aqueles tabus, somente na juventude, aqueles tabus que existiam antigamente, não, mas olha só, para a gente transar, você tem que ser meu namorado, para a gente transar, a gente tem que estar quase casando, isso quem fazia antes, né? Que a maioria era depois, não, só transa depois do casamento. Então, hoje em dia, a coisa está muito mais aflorada. Só Sim. que, assim, é necessário esse trabalho, é um trabalho mesmo, é você fazer aquele movimento de o tempo todo a pessoa, sei lá, tentar te conhecer, passar por esse processo de conhecimento, né? É difícil, pode ser difícil, hoje é o que eu falei, hoje em dia a coisa está aflorada. Mas é não deixar criar só a conexão sexual. Tem que haver a conexão emocional de algum jeitinho, de alguma forma, para que vá ficando, vá dando certo, vá acontecendo, entendeu? É muito importante, né? Se você começa a ouvir esses gurus de relacionamento, eles falam até para não beijar no primeiro encontro. Eles falam isso, né? Não beije no primeiro encontro. É difícil, né? Mas se a pessoa conseguir, se a pessoa conseguir não beijar,
não beije, como eles falam. Eu acho que é um jogo de erro e acerto. Eu acho também que quando tem que ser quando não tem que ser, não é. Também não existe muita essa questão técnica, né? Ah, tem que ser assim. Eu acho que muito, acredito muito nisso, Alex. Tudo que, quando a gente começa a estudar essa parte física quântica, essa parte, né, de lei da atração, tal, eu acredito no tudo que tem que ser o que está predestinado a ser, vai ser, sabe? O que não está, não vai ser. Às vezes a gente. Eu sempre eu falo muito isso, às vezes também. Vamos deixar na mão do divino, né? Vamos deixar Deus guiar, cada um tem a sua crença, então quem acredita em Deus, quem acredita em outras. Mas vamos deixar guiar, vamos deixar o universo acontecer. O que tiver de ser, vai ser. Eu acho que a gente vive uma sociedade que a gente quer muito manipular os acontecimentos, tem que estar tudo milimetricamente. Eu acho que é isso que hoje em dia muita gente está tendo crise de ansiedade, né? Tem que estar milimetricamente manipulado por mim. Então, se eu fizer dessa forma, se eu. Não, contar muito com Deus, com o divino, e cada um dentro da sua religiosidade ou da sua crença. Eu acho que isso também é necessário, sabe? Eu não sei se você pensa assim, mas eu acho que isso é necessário. Totalmente, Rose. Eu acho que não tem mesmo uma receita pronta, é muito situacional, vai depender muito do momento, do que a pessoa quer construir, de como ela está com a autoestima dela, né? Porque se eu tô com a minha autoestima Verdade. bem, de repente, poxa, eu quero construir uma coisa legal com alguém, e eu sei que não é por mal, mas eu preciso entender a intenção, porque as emoções elas vêm, e é aquela coisa que a gente já sabe que, por um lado, é a questão, às vezes, talvez de caráter, por um lado, às vezes, a questão do momento, de repente a pessoa fala que ama porque ela tá com tesão, mas não é que ela ama. Então, Uhum. pera um pouco. Até que ponto? Porque o momento que eu conecto com você, aí eu vejo que você é uma pessoa parceira, você é uma pessoa que tipo, é amiga, você tá ali do lado, você corre junto, você tem essa reciprocidade. Poxa, eu acredito, Rose, que dificilmente eu falar assim, de repente é uma pessoa mais reservada, ela tem o momento dela. Mas isso não vai ser um empecilho, porque quando chegar esse momento, na verdade a gente tem tanta coisa que a gente foi construindo que vai ser extraordinário. Então É depende. verdade. Ah, não. Não, de repente eu quero curtir. Tá tudo bem. Não quer dizer também que vai dar errado, mas eu acho que é muito, Uhum. no caso da mulher, de usar o que ela tem mais poderoso, que é essa intuição de sentir, sente o momento. É o momento, não é? E vai fluindo, Isso né? é. Você trouxe a questão da física quântica agora, você vai abrir mais 1 hora e meia de live pra gente conversar sobre todo esse movimento. Porque, ó, extraordinário. Eu Mas sou eu, aprendiz de física quântica, mas eu me interesso muito. puxa, que legal. Eu tenho aqui uma live com a Eliane Xavier, que é mestre em física quântica, você vai gostar bastante, Rose. Ah, Eu, legal. Eu, na verdade, assim, eu não quero, não vou abusar de você, do teu tempo, porque eu imagino como que é a tua agenda, como que é esse É movimento. loucura mesmo. Pode dizer você, foi fantástica essa live com você, nossa, extraordinária. Você tava falando aí, você não tem noção, você tava falando, nossa, isso vai dar um corte muito legal, esse Pão da Rosa é quase que assim, é tipo informe que as pessoas precisam ouvir isso daqui. E foi, Que bom, Alex. literalmente, com todo respeito, foi um prazer estar contigo e eu espero que tenha sido bom para você quanto foi bom para mim, Rose, porque foi Foi bom, maravilhoso. foi ótimo para mim. E é o que eu falei, eu espero que se ajudou uma pessoa, ainda virá ajudar, não sei, né, que se você ainda vai fazer os cortes e tal. Se ajudar alguma pessoa, num insight, numa ideia, eu acho que a gente cumpriu o nosso propósito. Eu acho Com que é certeza. isso, sabe? Alcançar pessoas, ajudar em propósitos, e se eu conseguir isso, para mim, eu já estou satisfeita. Caramba, seu legado é maravilhoso, Rose. Parabéns mesmo por Obrigada. toda essa força interna, porque na Alex, verdade deixa eu te você. fazer uma pergunta. Como que você descobriu a Madame Glamour? Você sabe que eu tava pensando nisso? Como que eu cheguei na Madame Glamour? Eu cheguei na Madame Glamour por alguma live e eu encontrei você, Rose. Faz tempo já que eu te sigo, viu? Já deve ter aí uns Uhum. 3, 4 meses que eu te sigo. E eu tava curioso, falei, meu, como é que eu cheguei na Rose? Porque já faz um tempo que eu sigo a página dela. E eu acredito que foi por algum cliente meu, alguém conectou e eu vi alguma postagem tua, ou de repente você fez algum vídeo que apareceu pra mim. Mas, sendo bem sincero, minha querida, eu não me lembro pontualmente como eu cheguei em Poxa, você. acho que foi uma coisa Eu- meio do universo, assim, né? Mas já tem um tempo que eu te acompanho, já que eu acompanho o teu trabalho. É Poxa, claro, que como eu bom. vejo que normalmente eu vejo sua história, às vezes é mais focado para as mulheres, tal, então só acompanho ali. Mas já faz tempo que eu tô respeitosamente te namorando, Rose. Entendeu? Já- Obrigada. Ó, Que eu bom. queria. Aí quando eu postei lá sobre mim, acho que você falou, é ela.
Isso, eu tava navegando na sua página quando você quando eu vi. Aí eu vi, olha, tem um post sobre a Rose, porque tem as meninas, né, que devem trabalhar com você, que são modelos, e aí eu vi que tinha lá um carrossel que você tinha feito sobre você. Foi quando eu falei, ah, não, Uhum. agora eu vou chamar ela, porque eu já tinha visto todo o trabalho, mas até então, assim, eu não tinha conseguido captar o profundo de tudo que você traz, né? E aí quando eu vi essa parte, eu falei, putz, vai ser muito extraordinário Então, conversar é com a Rose. isso, Alex, que eu falei que a partir de agora eu quero começar a bater mais nessa tecla desse profundo. Eu acho que está faltando isso, sabe? Alcançar pessoas não só de uma forma comercial, como a Madame Glamour trabalha, né, as lingeries, os chás e tal, mas de uma forma também educacional, de uma forma, fazendo alguma live. Esse mês é um mês muito didático, vamos dizer assim, muito importante, que é o mês, o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização das mulheres, vítimas de feminicídio, violência contra a mulher e tal. Há pouco tempo atrás nós tivemos, eu até postei uma menina que participou de um chá num dia e daí 2 dias o marido matou ela e foi um crime muito chocante aqui no Rio. Ele colocou o corpo dela dentro da parede da casa, enfim, foi uma coisa muito triste. E quando começaram a postar fotos dela, a foto era lá no espaço. E as meninas que trabalham comigo falaram, Rose, mataram uma menina no chá, mas que chá ela estava? E quando a gente foi ver, ela estava num chá de 2 dias atrás. Então, nós ficamos muito chocadas, muito mesmo, sabe? Eu nem tinha participado desse chá, mas eu fiquei muito chocada. As meninas que tiveram com ela 2 dias atrás ficaram arrasadas. Parecia assim que era uma pessoa que a gente conhecia, porque é uma coisa muito próxima. Nossa, ela estava aqui há 2 dias, né? Então, eu quero muito esse mês falar um pouco sobre isso e começar a falar mais para mulheres de empoderamento, de autoestima, de sexualidade, levando um pouco do coach, ensinando um pouco de auto-coaching, né? Fazer um coach comigo mesma, para eu me empoderar, para eu quebrar minhas crenças. Então, um pouquinho disso. Nossa, Rose, vai ser extraordinário. Eu, particularmente, meu querido, acredito muito que quando a gente se coloca em missão, nesse sentido, uma energia de luz, de positividade, de auxílio, Verdade. ah, não tem como dar errado. Nossa, vai ser extraordinário, Rose, vai ser extraordinário mesmo. Deus Eu voto quiser, ser você. Alex. Para mim Continua seguindo a gente. Quem sabe depois a gente marca outra live, consegue será um atingir enorme mais prazer. pessoas, Se tiver aqui em tá São Paulo, bom? avisa aqui, olha, se tiver a oportunidade de tomar um café contigo, bater um papo, vai ser uma oportunidade ímpar. Olha, vamos ver. Quem sabe Deus abençoe, a gente vai para São Paulo. Por enquanto é muito Rio, Rio, Rio. Mas seria um prazer conhecer, poder bater um papo pessoalmente, é, falar, né? Acho que são assuntos que a gente gosta parecidos, né? E Sim. acho que um ajuda o outro, um dá insight ao outro, isso é muito legal. Com certeza, eu sou sincero dizer para você que eu nunca fiz um trabalho exclusivo para mulheres porque eu acho que é meio estranho eu ser um homem fazendo um trabalho só com mulheres. Eu acho que tem uma coisa do universo feminino que por mais que as mulheres se abram comigo, mas talvez tenham particularidades mais profundas que é literalmente de mulher para mulher. Então eu nunca Verdade. direcionei o meu trabalho para isso, até porque eu falei para você, né, a gente tinha turmas de repente com 15 pessoas na sala, 12 eram mulheres. Às vezes só tinha mulher, então eu nem precisava falar porque direcionava, né, direto. E aquela coisa, estamos aí para servir. Mas ó, antes de encerrar, Madame Glamour, eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem nessa live, parando para pensar um pouco na trajetória que você teve, nas pessoas que você já ajudou, nos resultados que você já presenciou na sua vida. O que você sente, Rose, de coração, assim, que seria uma mensagem muito positiva para deixar nessa live? A mensagem que eu tenho para deixar, principalmente para mulheres, né, que é onde meu trabalho é direcionado, é nunca ache que você não é capaz. Nunca ache que você não consegue, sabe? Em alguns momentos eu achei que eu não era capaz. Eu nunca fui essa pessoa altamente. É o que eu falei, é um trabalho de autoconhecimento. Então, acredite que você pode, acredite no seu potencial, busque forças dentro de você, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, você é capaz a todo momento de se libertar de qualquer amarra, seja ela física, emocional, financeira, e se sentir plena com você, com a sua autoestima, com a sua sexualidade e ser dona da sua vida, do seu destino, do seu propósito. Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para as mulheres. É, acredite que você pode. Muita mulher acredita que não pode. Isso é mentira. E se algum dia te falaram isso é mentira.
Tá bom, Alex? Uau. Rose, muita gratidão, muitas bênçãos, muita Eu que prosperidade, muita agradeço, muito obrigada pela oportunidade, dessa conexão, de poder falar para mulheres, ou não mulheres, ou homens, né? Eu acho que o dia que essa voz também ecoar para os homens, aí que vai ser muito legal, porque o homem às vezes precisa ouvir essas coisas, né? A gente falou tanta coisa que um homem precisaria ouvir, como tocar uma mulher, como seduzir uma mulher. Então, eu acho que é isso, Alex. Muito obrigada, gratidão por acreditar no meu trabalho, sem me conhecer, acreditar em tudo que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha, é o que eu falo. Eu acho que a Madame Lama tem um potencial gigante de atingir o Brasil inteiro, por isso que é o meu sonho ter uma franquia. Mas eu vou conseguir. Eu tenho fé em Deus que em breve a gente vai estar com esse projeto aí. Que legal, Rose. Só questão de tempo, viu? Parabéns. Volto a dizer, é uma Deus honra quiser. ter uma live tua gravada aqui na minha página. Seja sempre muito Ai, bem-vinda. obrigada. Eu que agradeço, Alex. Um beijão pra ti. Uma excelente semana e a Obrigada gente vai para se você falando. também. Tchau. Tchau, tchau, Rose. Boa noite. Tchau, tchau.